Olá pessoal, então a nossa aula de português desta semana serão as páginas 136 até a 143. Então a primeira atividade desta página 136 é uma produção de texto carta pessoal. Esta produção vocês vão fazer no caderno de vocês, então leiam aí com atenção, mas eu vou explicar direitinho como vocês vão ter que fazer. Então, nas páginas anteriores, nós já vimos, né, vários exemplos de cartas, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês voltem lá nas páginas anteriores, certo? Para vocês lerem novamente, verem os exemplos de carta, mas eu também estou colocando aqui um exemplo para vocês. Então, vocês têm aqui, ó, um exemplo de uma carta. Então, nós já vimos que o que uma carta tem que ter. Então, a carta tem que ter o nome da cidade, né? Então, a cidade de vocês e a data que vocês vão escrever a carta. Tem que ter o nome, né, da pessoa para quem vocês vão ter que escrever e uma saudação. Então, pode ser querido, pode ser querida, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, olá, tá? Do jeito que vocês quiserem, tá? Tem que ser uma saudação para eu poder começar a carta. Depois aqui, ó, vem a mensagem. Então, o que eu vou escrever para esta pessoa, tá? O que eu estou querendo dizer? Então, vocês podem, na verdade, escrever uma carta, vocês poderiam contar, né, para alguém, como se vocês fossem escrever, como está sendo esse momento, por exemplo, né? Estou em casa, não estou saindo muito, né? Ou quando você sai, quais lugares para onde você vai. Então, nesta carta, você pode, de repente, estar falando o que você tem feito, né? Nessa quarentena, o que você sente, o que você gostaria de estar contando para esta pessoa. Depois, aqui embaixo vem a despedida, depois que você já falou tudo o que você gostaria de falar, né, escrevesse, você vem e se despede da pessoa, então até mais, tchau, um grande abraço, até um outro dia, tá? Como você gostaria de se despedir. E depois o seu nome aqui embaixo, tá? Ó, a sua assinatura aqui. Então, esse é um exemplo, você pode olhar aqui nesse exemplo e escrever aí no seu caderno. Aqui eu coloquei para vocês, né, essa figura aqui dos envelopes, está aí no livro de vocês, então eu coloquei aqui só para vocês verem como seria se a gente fosse enviar esta carta, né? Então, teria que pegar o envelope, teria que ter todas essas informações aqui, ó, né? Então, aqui para quem você ia enviar a carta, o endereço da pessoa, nome, endereço, tudo certinho. E aqui o remetente, que seria os seus dados, né? Então, da pessoa que está enviando a carta. Mas, neste momento, como nós não vamos fazer isso, então vocês vão apenas escrever a carta no caderno, certo? Qualquer dúvida, enviem mensagem lá para mim no WhatsApp. Depois, lá na página 138 e 139, tem vários, né, alguns exemplos aí de formas de comunicação, né? Algumas formas que já foram usadas anteriormente, tá? Então, tem uns textinhos aí que vale a pena vocês lerem, certo? Para vocês, né, poderem observar outras formas, né? Além da carta, e atualmente nós temos o WhatsApp, temos o e-mail, temos, né, outras formas também de comunicação. Então, leia aí os textos. E depois nós vamos ter também aqui na página 141, então vem algumas atividades, né? Palavras em jogo, final de palavras. Então, IU, E e L, atividade oral e escrita. Vamos reler um trecho do texto muito antes do celular. Observe as palavras destacadas. Telefones celulares com 1001 funções. O sistema de correios, surgido na Inglaterra no final do século XVII, permitiu dividir os custos. Então, eu tenho aí as palavras destacadas: 1000
e depois permitiu. Então, compare a escrita das palavras do quadro. 1000, permitiu. O que você observou quanto ao som das palavras destacadas? E quanto à escrita? Então, o som é o mesmo, mas a escrita é diferente. 1000 termina com L e permitiu termina com U. Agora observe as palavras saiu e partiu. Além de ter o som final igual, o que mais elas têm em comum? Então, as duas indicam ações, né? São verbos, né? Então, lembrando aí o que são mesmo ações. Então, saiu. Então, é uma ação, né? Uma coisa que eu posso fazer. Posso sair, né? De algum lugar. Posso sair do WhatsApp. Posso sair do Facebook. Então, é uma ação. E partiu também, né? Então, as duas palavras são verbos porque elas indicam ações e estão no passado, né? Saiu significa uma ação que já aconteceu e partiu também, uma ação que já aconteceu. No item A que conclusão você chegou quando comparou a palavra da coluna da esquerda com a da coluna da direita? Então, os alunos observem, né, a sonoridade semelhante, como a gente já falou, ó, 1000 permitiu. O som é igual, mas a escrita é diferente. Observe as imagens a seguir e escreva o nome de cada uma delas. Então, cantil e funil. Aí aqui nós vamos falar sobre acentuação de palavras paroxítonas, né? Lembrando, né, paroxítonas, né, aquelas palavras que são a sílaba mais forte, né? É a penúltima sílaba, certo? Então, olhem aqui, palavras terminadas em ão, oxítonas, balão, fogão e alemão. Paroxítonas, órfão, sótão e bênção. Então, observe aí, ó, onde está negrito a sílaba, né? Então, a última sílaba aí é oxítona, a penúltima paroxítona. Palavras terminadas em L. Então, oxítona, jornal, anel e barril. Paroxítonas, amável, réptil, têxtil. Palavras terminadas em R. Lugar, lazer, altar. Paroxítonas, açúcar, éter, pullover. E palavras terminadas em is. Sacis, guris, abacaxis. Paroxítonas, íris, tênis, cutis. Tá? Então, observe aí com bastante atenção para vocês poderem comparar, né? Então, o que é oxítona, o que é paroxítona? Então, vejam que todas as oxítonas, a sílaba mais forte, né, é a última sílaba, tá? Vejam todas as tabelinhas aí, olhem todos os lugares aí onde estão as oxítonas. E na paroxítonas, não é a última sílaba, né? É a sílaba que está do lado da última aí. Então, é a antepenúltima. É a penúltima, né? Corrigindo aí, penúltima. O que você observou na coluna das palavras paroxítonas? Complete a regra de acentuação observada. Então, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em is, L, R e ão, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, volta lá no slide anterior e olha lá na tabelinha, tá? Todas as palavras, as paroxítonas. Acentue as palavras paroxítonas quando necessário. Amigo, então não precisa de acento. Órgão, precisa. Fácil, face não precisa. Fossa, túnel, precisa de acento, caráter, precisa, lápis, precisa de acento e ímpar,
Então, todas essas são palavras paroxítonas acentuadas, né? Então, corrijam aí com atenção. Assim também aprendo. Que tal ler uma carta enigmática? Decifre os códigos e escreva a mensagem. Então, vá olhando aí cada linha, né? Então, como que eu faço essa atividade? Então, o mais a palavra. Então, o desenho aí é um laço, só que eu não vou usar a palavra inteira, né? Laço, eu vou pegar só o L, mais o A acentuado. Então, vai ficar o lá. Estrela, menos o trela, então, es. Mais tou, menos o RO. Então, estou, né? Feliz por, tá? Eu não vou colocar o tá, só vou pegar o por que, certo? Então, tenho certeza que vocês já fizeram, né, atividades desta maneira em anos anteriores, mas se não conseguiram decifrar, então vocês corrijam aí, mas mesmo não tendo feito, corrijam e volta lá no texto para que vocês consigam entender como que eu consegui decifrar essa carta enigmática, certo? Corrija aí com bastante atenção. Então, depois, para terminar essa aula, o que estudamos, tá? Então, aí eu tenho, né, algumas perguntas. Então, gênero, leitura e interpretação de cartas. Então, como eu falei, né, nessa unidade, vocês leram vários exemplos de carta. Então, você acha que conseguiu entender, né, como que se escreve uma carta ou precisa estudar mais? Então, você coloca aí o X na coluna que você, né, uma resposta pessoal. Depois, verbo, né? Você entendeu o que é verbo ou você precisa estudar mais? Você entendeu as pessoas do verbo, que são presente, passado e futuro? Você conseguiu entender isso ou precisa estudar mais? Então, você vai colocando o xizinho aí, onde você acha que ainda precisa estudar mais. Esta foi a nossa aula de língua portuguesa desta semana.